Sejam bem-vindos em mais um episódio do Deep E-Commerce. Dessa vez estamos fazendo 100% presencial, então boa tarde ao nosso público. Estamos aqui hoje comigo, que sou responsável pela área comercial, o Ínigo, de nossa equipe de Barcelona. Ele vai falar um portunhol e se vocês não entenderem, a gente repete. E a Paula, fundadora da Perruche. Se pudesse apresentar um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer, sou a Paula, sou fundadora da Perruche. A Perruche, para quem não conhece, é uma marca que eu fundei há 2 anos. A gente começou com skincare e, recentemente, a gente fez uma grande virada de chave indo para o mercado de perfumaria, que hoje é o nosso principal produto da marca. Sim. Um prazer a todos. Vou tentar falar o melhor possível. Então, eu tinha uma primeira pergunta para você. Como ha sido sua história? Então, eu até brinquei com a Fê, porque logo quando eu fundei a Perruche, eu ouvi falar que existia a plataforma de fulfillment. E eu fui pesquisar e eu falei, cara, achei genial. Fui conversar com o pessoal da Cubo, comecei na Cubo e como um bom empresário, que todo mundo erra no início, minha empresa não estava dando nada certo. Então, meu faturamento estava lá embaixo e eles me mandaram depois de 1 ano uma mensagem dizendo, olha, o nosso mínimo passou para tanto, se tu quiser, tu fica. E assim, a minha empresa não estava vendendo nada, não tinha nem dinheiro para pagar o outro mínimo, imagina o mínimo novo. E eu saí da Cubo, fui para uma empresa de fulfillment, que tinha que cortar gastos, tinha que dar um jeito de dar uma virada de chave. Dei essa virada de chave, bati na porta da Cubo de novo, falei, cara, agora eu acho que vocês vão ter que me aceitar, porque eu vou conseguir bater o mínimo de vocês. Então, foi realmente uma virada de chave e voltei para Cubo, porque eu sabia de toda a operação que eles já tinham e conseguiam me atender super bem. E eu falei, não, agora que eu vou voltar e eu sei com quem eu posso voltar para fazer essa estruturação agora realmente dar certo e alavancar a operação. Sim. E como foi o lançamento? Assim, o que você acha que ele pode ter alavancado? Porque a Paula, quando ela começou com a gente, inicialmente ela tinha em média mais ou menos uns 2.000 pedidos por mês ou etc. E agora a gente conseguiu recentemente duplicar, triplicar esse número. O que você acha que fez com que isso alavancasse o seu negócio? Eu acho que foram pilares de fatores. A gente teve essa mudança de produto, que é o perfume aqui. A gente entrou no mercado de perfumaria e no mercado de dupes. Então, eu acho que a gente acertou muito no produto, a gente acertou demais na comunicação da venda desse produto e entendeu como funciona o mercado de criativos e o mercado digital. Que eu até brinco com e falo com muitas pessoas, às vezes, para quem está começando, não é o jogo de quem é a pessoa mais conhecida, mas é o jogo do volume de criativos que tu está colocando na internet. Os vídeos que mais venderam para Perruche, todos sou eu que estou falando. E eu fiz com uma luz meia boca na minha casa, às vezes nem com o microfone lá. E foram vídeos que venderam milhares e milhares de pedidos e continuam vendendo milhares de pedidos para Perruche. Então, acertar essa comunicação digital e, em paralelo, junto com a Cubo, eu sou uma pessoa que sou chata em questão de prestação de serviço. Eu vim da prestação de serviço e eu falo, cara, um dos valores da Perruche é senso de urgência. O cliente, quando chega na gente, ele quer uma resposta rápido, ele quer ser entendido rápido, o produto tem que chegar na casa dele rápido. Então, como fazer isso em todos os pilares, desde a comunicação, no momento que ele nos manda uma mensagem, até o produto chegar na casa dele de uma maneira muito ágil. E isso é uma das coisas que eu fico super feliz, que a gente recebe vários feedbacks nos comentários dos vídeos lá no perfil da Perruches. Nossa, chegou muito rápido o produto na minha casa. Então, já é uma experiência que chega para o cliente e ele fica super feliz. Então, acho que é um combinado de fatores. Boa. E um pouquinho mais falando sobre você, porque para a gente, acho que não sabrá, mas é founder sozinha, não? Então, como ha sido o caminho? Como você criou a marca? Como ha sido todas as travas? E como você agora está fazendo e com que se apoia? Então, a Perruche deu essa virada de chave mesmo, foi recente mesmo. A gente deu uma virada de chave em março, hoje são milhares de pedidos, a gente está em final de julho. Até 1 mês atrás, eu era literalmente a única pessoa da empresa. Então, quem é empresário sabe o que é fazer o 360, mas era fazendo o 360 literalmente conversando com todos os clientes, fazendo contábil, fazendo marketing, fazendo tudo. E, cara, como que tu vai atender mais de 6.000 pedidos por mês, sendo a única pessoa? E como que eu fazia isso? Quando eu migrei para Cubo e eu queria o fulfillment, eu falei, Fê, eu tenho mais um problema. Eu tô mandando mensagem de WhatsApp, eu mesma, o meu WhatsApp já foi bloqueado umas 20 vezes, porque o WhatsApp considera isso spam, eu preciso de uma plataforma de AI. Eles falaram, cara, não, a gente tem uma plataforma de AI aqui, que é vinculado ao fulfillment, e que para mim foi tudo que eu precisava, porque ele me atendia também com o pedido em tempo real. No senso de urgência, um segundo pilar da Perruche é
ter uma comunicação clara e objetiva. Então, eu queria poder atualizar meu cliente e trazer uma prestação de serviço num pedido online muito grande. Então, o pedido foi... porque muitas pessoas no Brasil têm medo de golpe. Então, a pessoa comprou, é uma mensagem de WhatsApp, a gente manda uma mensagem confirmando o pedido. O pedido está sendo preparado, é uma mensagem de boas-vindas com um vídeo meu dizendo: oi, aqui é a Paula, fundadora da Perruche, fico super feliz com a tua compra. A gente postou o pedido, é um terceiro WhatsApp com link de rastreamento. A pessoa foi entregue o pedido, é um quarto WhatsApp junto com uma mensagem dizendo: o pedido chegou para você. Então, eu falei para a Fê, cara, eu preciso melhorar isso. E a AI da Cubo veio muito nesse sentido por, responder a gente 24 horas. Hoje o cliente está comprando às 2 da manhã e tem uma mensagem. Se ele não é atendido às 2 horas da manhã, às vezes ele não efetua a compra. Então, eu tenho um funcionário trabalhando para mim 24 horas por dia, o que no final da conversão isso é super importante. 2, eu acho que a AI da Cubo, e eu parabenizei o pessoal, a gente conseguiu modelar que tem muitas pessoas que não sabem que é uma AI que está falando. A gente está trazendo... Como que a gente pode trazer um atendimento muito humanizado, não sendo um humano falando no final do dia? Então, a gente tem um atendimento e um acolhimento, e é uma das coisas que as pessoas depois vão nos dar feedback. Elas mandam mensagem para a AI dizendo: nossa, vocês são uns amores, que atendimento maravilhoso. E eu fico, gente, era tudo isso que eu queria. Então, a gente fica super feliz e realmente por ter todas essas questões com a IA e tendo essa comunicação de pedido. E eu acho que uma coisa que vale também ressaltar, foi muito importante ter o fulfillment atrelado com a Cubo e a IA, porque pedido, eu não sabia, porque eu sou muito cuidadosinha em tudo quando eu vou fazer um pedido online, mas tem muita gente que coloca o endereço errado. E as pessoas, depois a gente manda uma mensagem de confirmação: ó, esse é o seu endereço, a pessoa pensa: cara, coloquei o endereço errado, preciso corrigir. A pessoa já manda para a AI já vai dentro do pedido, já atualiza ali dentro do pedido, já muda no sistema automaticamente, já tem essa correção. Então, imaginando uma conversão, para não ter uma frustração do cliente de demorar mais a compra, o pedido ser reenviado, e 2, de custos, de a gente ter que enviar outro pedido, e frete, enfim. Então, a AI nos supriu e está nos suprindo super bem. Legal. Não, falando um pouquinho mais da outras ferramentas, outros setores da sua marca, porque eu acho que você é muito bom exemplo de primeiro fazemos coisas que não escalam tanto e logo já posso fazer automatizações, não? Você faz o marketing, suporte, logística. Então, que é o que você acha com este novo desenvolvimento da AI, o novo mundo da AI? Como que você apoia? Um pouco em termos gerais. Tá, não sei se eu Não. entendi realmente a pergunta no final, teu objetivo. Quais outras ferramentas você usa de apoio com IA para você conseguir dar conta de tudo, já que faz um mês que você sim, conseguiu uma funcionária? Perfeito. Ou em que processos da sua marca, ou como se apoia da AI para esse crescimento? Então, além da AI da Cubo, acho que a gente precisa otimizar. Hoje, dentro da minha operação, é uma operação que hoje a gente tem escala para vender 8 mil pedidos por mês e oficialmente na operação sou eu, um gestor de tráfego pago e uma pessoa agora está um mês comigo me ajudando a atender os clientes e responder e-mail. Então, são 3 pessoas na operação. E como fazer isso com um número grande de pedidos que vem. Escalando e, na medida que possível, entendendo muito e analisando muito bem dados. Hoje a gente usa o Claude para fazer toda a parte fluxo de caixa, a parte chata de contabilidade, é tudo que vai por lá. As fotos, hoje, se vocês entrarem no Instagram da Perruche, tem algumas fotos bonitas, eu acho bonitas, fui eu que fiz. Foi no Gemini, na época, quando eu fundei a Perruche, tinha que fazer o shooting, daí tinha que contratar o fotógrafo, e tudo são coisas maravilhosas, mas para quem está começando, hoje não tem dinheiro. Hoje o Gemini, eu acho que eu pago R$60 por mês e faço umas fotos maravilhosas e super me posicionam. Plataforma da Lovable, que funciona como site, que também é AI. Eu falo para quem também está começando, cara, quando eu comecei a Perruche, tinha que contratar uma pessoa para desenvolver o site, custa super caro. No final do dia, o site hoje da Perruche fui eu também que criei. Custa R$250 a plataforma e é o site que mais nos converteu até agora. Então, eu acho que no final do dia, e a tua pergunta dos testes, eu brinco sempre que quando eu cresci, minha mãe, a primeira palavra que eu aprendi com a minha mãe foi praticidade, que ela é uma pessoa prática, e com meu pai foi fluxo de caixa. Então, acho que esse negócio de fluxo de caixa está muito na minha cabeça de vamos errar, mas vamos errar pequeno e vendo como que a gente pode ir aprendendo e gerindo, ter uma estrutura enxuta sempre que possível.
uma dessas praticidades que a Paula fala, quando a gente começou a negociar, eu expliquei para ela sobre a etiqueta frágil, expliquei para ela sobre a embalagem. E uma coisa que eu falo dela e recomendo para todos os outros clientes é que hoje existe um custo para você ter tudo, né? Para você colocar uma etiqueta frágil, para você poder empacotar da forma certa. E a primeira coisa que ela me falou quando eu falei isso para ela foi: Fernanda, eu não vou pagar. Eu vou imprimir e fazer uma caixa e-commerce com frágil em todos os lados. Então é realmente bem prático. São soluções que parecem básicas, mas quando a gente está falando de e-commerce, centavos conta muito em cada pedido. Então, eu acho que isso é um dos casos que me deixa assim surpresa, realmente, porque construir tudo que ela construiu sozinha é realmente incrível. Ai, obrigada, né? E essa eu falei pra minha mãe, porque, gente, é perfume, tá? É vidro. Isso aqui E infelizmente existe no Brasil, não é a grande maioria, mas infelizmente algum cara, um transportador que não vai ser tão cuidadoso no pedido, a caixa ele não vai saber que tem um vidrinho aqui que tem que ser mais cuidadoso, isso que a gente já coloca plástico bolha, a gente já coloca tudo. E daí eu tava falando com a Fê e ela falou, cara, tem um custo X pra tu colocar a etiqueta de frágil. Falei, negativo. E ainda eu precisando, além do custo, eu falei assim, eu preciso ter a certeza que essa transportadora vai estar escrito ali frágil. Aí eu falei, negócio é o seguinte, eu vou nas minhas caixas de envio, eu vou falar para os caras imprimirem frágil em vermelho, colocar em 360 em todo lugar da embalagem. Não vai ter uma transportadora, não vai dizer que eles não estavam sendo avisados. Aí eu falei para minha mãe, mandei uma foto, falei, tu tá orgulhosa, né? Ela falou, sim, tô super orgulhosa. E no final foi uma coisa que deu super certo pra gente. Legal, legal. Que bom. E um pouquinho mais falando em termos de e-commerce, que é o que você falaria com uma pessoa que quer começar, que ele tem uma ideia boa de produto, mas que não sabe como começar em e-commerce? Cara, uma coisa que eu errei e espero que as outras pessoas não errem, eu sempre achei que era mais difícil e mais caro do que realmente é. E foi muito bom que o mercado mudou, o mercado de afiliados, tudo isso mudou. E o mercado de vídeos, há 2 anos atrás, o vídeo que mais vendia era essa mega produção, que era a água caindo, a cena maravilhosa. Isso tem um custo e não é fácil de fazer. Eu não sei fazer um vídeo desses. E hoje o mercado, o que é o mercado hoje em dia? Ele quer saber o que a tua vizinha, o que a tua amiga está comprando. Então, eu falei no início, os vídeos que mais vendem sou eu, porque é um vídeo na minha casa com uma luz mediana, é alguém dando uma dica, é uma pessoa real falando. E é isso que a gente busca em toda a Perruche. Não, influenciadores são maravilhosos, eu sou super a favor de influenciadores, mas para quem está começando não tem dinheiro para pagar não é necessário para começar. Pode começar também com uma permuta. Para quem está começando, tem tantas plataformas de AI hoje em dia que tu não precisa pagar a terceiros que, obviamente, são super especialistas. Mas para quem está começando, vê se tu consegue fazer só com uma plataforma de AI que vai solucionar. Quantos funcionários eu precisaria ter hoje que eu não teria o dinheiro para quem está começando? Porque quem chega em outro patamar é uma coisa, mas para quem está começando é outra. Quantos funcionários eu precisaria ter para estar conversando 24 horas por dia com o meu cliente se uma plataforma de AI pode ir ali, estar conversando e fazendo um baita de um atendimento que a gente ainda recebe de vários, não são poucos clientes, dizem, nossa, vocês são umas queridas, muito obrigada pelo atendimento. Ainda para a gente ter esse padrão de atendimento. Então, a gente tem uma AI hoje que tem esse padrão de atendimento e consegue que os clientes saiam satisfeitos e com custo reduzido. Então, eu acho que é mais simples do que a gente imagina. Eu acho que a gente complica e a gente acha que é muito mais caro do que realmente é. E pegar e fazer, né, pá? Não tem muito como pensar. Não tem muito o que fazer. Eu acho que uma das coisas que eu, cada dia, de discutir isso com meu pai um pouco, cara, quem realmente dá certo e abre empresa, que na realidade é uma pessoa que é ingênua. Tu não sabe todos os usos que pode dar. Eu, quando abri a Perruche, eu era 27. Quando eu pensei em abrir a Perruche, eu tinha 26 anos. Eu achava que eu ia conquistar o mundo. Se eu soubesse todas as possibilidades, talvez eu não abriria, porque daí tu vê os riscos, começa a calcular, tu tem que ter um pouco de colocar a cara para bater mesmo e falar, vamos virar isso o jogo, e errando, e tá tudo certo, toda empresa vai errar. Eu tava escutando ontem uma palestra de uns caras que estão faturando quase 1 bilhão. E os caras estavam cometendo erros. A minha irmã falou, viu? Os caras de 1 bilhão cometem esses erros. Então tá tudo certo se tu cometeu. A questão é como que tu vai solucionar esses erros, né? Sim. E a gente iniciou... Hoje, a Cuba ela tem alguns polos, né, distribuídos pelo Brasil. E a gente começou em São Paulo, em Budas Artes. E agora a gente está conversando para
operar em extrema, né? Quem não sabe, tem um benefício fiscal, que é o TTS, justamente para marcas que estão em expansão. Para conseguir esse benefício, eu queria que você me contasse um pouco como é que você descobriu isso e como é que foi a sua reação a isso. Nossa, isso me tirou um sono durante alguns bons dias. Eu tava tão feliz porque finalmente a Perruche tinha virado essa chave. Então a gente tava começando a vender, depois de tanto se ferrar. Eu falei, cara, finalmente estamos vendendo e tal. Daí eu recebo a ligação de um cara que é também meu fornece, terceiriza pra gente a produção. E eu tava conversando com ele, ele falou, cara, tu vai explodir o Simples? E se tu explodir o Simples, ferrou? Assim, tu já sabe os tributos que envolvem explodir o Simples? E eu falei, como assim? Eu nem sabia que explodir o Simples, como é? Não, tu tem que abrir para ontem incentivo fiscal. Cara, aquilo me tirou um sono tantos dias que eu falei, meu Deus, meu Deus. Ele, não, precisa falar com isso. A Cubo, graças a Deus, na nossa primeira reunião, a Fê, a gente conversou e ela falou, olha, o dia que tu precisar, a gente tem a operação em Minas Gerais. Eu falei, que dia vai ser esse? 3 meses depois, estava eu falando, meu Deus, galera, eu vou ter que trocar minha operação para Minas Gerais. Mas, assim, levei um choque, mas, ao mesmo tempo, que bom que a Cubo tinha a operação em Minas Gerais. Eu estava tão feliz que eu tinha achado um fulfillment que estava me atendendo tudo, com o AI, o atendimento que eu queria, uma plataforma que eu acho que um dashboard sensacional, que está tudo centralizado. Eu só pensei, cara, imagina se eu preciso mudar para outro estado, abrir um outro fulfillment, mudar tudo do zero, mudar o AI, mudar tudo. Eu já tô com uma dor de cabeça que agora eu vou ter que pegar incentivo fiscal, replanejar tudo. Se eu tivesse que ainda mudar meu estoque, eu falei, isso eu acho que eu não aguento. Aí a Cubo tinha que ir pra sanar, eu falei, graças a Deus. Boa. Aproveitando que Fer falou un poquinho sobre Expansao, não sei se pode falar para o público, para a gente, mas onde vai Perruche? Qual é o futuro de Perruche? Se pode falar um pouquinho. Podemos sim. Hoje a gente consegue faturar 8 mil pedidos por mês. Eu falo consegue porque eu já tive tantas quebras de estoque nos últimos tempos. Um problema bom, né? Crescimento, ter que arranjar mais estoque. Mas eu estou estruturando a empresa para esses 8 mil virarem 16 mil por mês ano que vem. Então, está sendo planejado. Foi ótimo essa feira também, porque eu fui em vários instantes para como que a gente consegue chegar lá e como que a gente se planeja isso de uma maneira bem estruturada. Meu pai sempre diz, gerir uma empresa é um balde com vários furos que está saindo água até o do tempo. Quem ganha o jogo é quem tapa esses baldes, esses furos dos baldes melhor. Sempre vai ter um balde furando. Sempre vai ter um balde vazando, mas a gente tem que tentar tapar esses furos de uma melhor forma. Então a gente está tentando fechar todas as pontas para que ano que vem a gente consiga duplicar esse faturamento, que eu acho que é super factível. Vamos dobrar, vamos dobrar. Vamos dobrar. E alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você quer perguntar? Quer perguntar? Não? Então tá bom. Você quer perguntar mais alguma coisa? Sí, não, eu falava também um pouco, não sei se você tem uma ideia de abrir novos países. Eu venho da Espanha, da Europa, temos muitas lojas do Brasil que estão a fazer muito sucesso. Não sei se é Europa, não sei se você quer começar em outros países. A Cubo tem no México, hein? Tava conversando ontem com você sobre isso. Primeiro, obviamente, né? Pezinho no chão. A gente acabou de mudar a rota e, felizmente, uma rota ascendente para Perruche. A gente tem mais produtos para serem lançados. A gente quer que várias pessoas conheçam a Perruche. Eu sei que é uma marca ainda super pequena. Eu quero que nos futuros, todo mundo aqui, a gente tenha sabendo de cor o que a Perruche é e conhecendo a Perruche, falando, aquela guria tava falando há tantos anos atrás ali, hoje em dia todo mundo sabe o que é a marca. Então, a ideia é realmente expandir bem no Brasil. Quem sabe um dia mercado fora. Minha irmã mora nos Estados Unidos. Ela fala, o dia que tu quiser, eu tô aqui. Então, assim, é um sonho. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas, por enquanto, pezinho no chão e estruturar bem aqui dentro do Brasil a operação. E quais tipos de estratégia você usa hoje com o Engage, que é com a IA, né? Conversacional que a gente... Eu acho que o principal, a gente está tentando fazer um feijão e arroz bem feito. Então, como o Íñigo falou, tu testa bem aos pouquinhos antes de explorar todas as possibilidades. A gente está testando ter um atendimento super bem do Engage, que as pessoas se sintam realmente bem recebidas. Atualização, como a gente pode fazer essas melhorias, até sair na terça-feira daqui. Falei, cara, eu acho que dá para fazer uma mudança e melhorar isso aqui ainda mais na entrega da informação para o cliente. Então, a gente está tentando melhorar sempre isso.
Tem o carrinho abandonado, que é uma coisa que é básica, mas que super funciona. A pessoa vai lá, não paga o Pix, deixou o carrinho ali, então a gente converte. Mas tem várias outras ações que a gente está colocando na nossa mentalidade para ver. Por exemplo, a grande maioria das pessoas que compram o nosso produto é um perfume, né? Se tu não conhece o cheiro, como que tu vai fazer uma compra online? E a gente tem o creme corporal perfumado da mesma fragrância. Então, a grande maioria das pessoas faz assim: eu vou comprar o perfume para ver se eu gosto, e se eu gostar do perfume, eu vou comprar o creme corporal. Então, como comunicar com esse cliente que falou: olha, tu recebeu tem tantos dias já na tua casa esse perfume, a gente acha que tu gostou. Tá sabendo que existe creme corporal também? Dá para receber um cupomzinho de desconto e ir lá. Então, eu acho que tem várias coisas que podem ser feitas, mas a gente está indo de passinhos e passinhos para que a gente possa estar implementando todas elas de uma maneira bem sucedida. Com certeza. Acho que é isso, então, Pá. Obrigada por você ter Eu que participado. agradeço. Sigam a Perruche, conheçam a Perruche. E tem 2 anos, mas sendo super honesta contigo, em março que a gente começou realmente a dar certo. Até fevereiro, meu pai falou: cara, tu tem ideia que em fevereiro tu tava chorando e tu tava me falando assim: ferrou, eu não sei se esse negócio vai dar certo, e hoje tu tá toda felizona aí. Então, assim, tem 2 anos, mas em março que começou a dar certo realmente a operação. Que bom. Pau, muito obrigado por ter a você em Cubo, aqui, em Cubo Engage também. Um prazer e é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paula. Obrigada.